Então vou chamar a mediadora, ela que é publicitária, manja muito de estratégia de branding, consultora técnica na ONU Mulheres, consultora de marketing no Prodetur Salvador também. Isabel Aquino, que não tem nenhum parentesco com o Thiago Aquino, recebam com salva de palmas. E aí, meu amor? Tá bem? Gente, ela é bióloga. Há 13 anos na atuação no Sebrae Bahia, ela faz um atendimento, faz parte, ela é especialista quando o assunto é pequenos negócios. Além disso, é gestora estadual do empreendedorismo feminino, e aí tem vários programas, como o Sebrae Delas, além de ser pós-graduada em gestão de micro e pequena empresa, ou seja, manja demais. E além de tudo isso, ela faz um trabalho muito legal como membro no Comitê de Transformação Digital do Sebrae aqui na Bahia. Então recebam com muita energia Rosângela Gonçalves aqui no palco do Screen. Cadê? Vem a Rosa. Vem por aqui, moleque. Eu lhe ajudo, rapaz. Ela é psicóloga de formação, especialista em psicologia social, mas atualmente atua como diretora de estratégia na agência Gana. E com muita gana, vai somar esse nosso painel. Lidera times à frente de projetos que muita gente conhece, como o iFood, além da Netflix, Chivas, adoro tomar, Havaianas, adoro usar também, Facebook, entre outros. Recebo aqui nesse painel especial Milene Alves no palco do Screen 2022. Ih, trouxe torcida, hein, rapaz? Ela é gerente de Aliança Sem Estereótipos Brasil. Eu adorei esse nome, gente. Além do projeto, que na verdade esse é um projeto liderado pela ONU Mulheres. 8 anos de experiência na Organização das Nações Unidas no Brasil em 4 agências. Aí eu vou passar aqui todas, tá? Primeiro, a ONU Mulheres, onde ela está atualmente, desde 2017, 2019, não é isso? Unicef, ONU Meio Ambiente, PNUD, é isso, gente? Eu falei certo? PNUD, né? Suas principais áreas de interesse são direitos humanos e gênero. Daniele Godoy aqui no palco do Screen 2022. Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos ao painel D&I na publicidade. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui nessa mesa de mulheres maravilhosas, potentes, iluminadas e talentosas. A gente fez um acerto de que cada uma vai fazer uma apresentação de 10 minutos para contar, do seu foco, dos seus projetos, das suas... 10 minutos. 10 minutos para dar tempo depois da plateia fazer pergunta e a gente discutir um pouco aqui, tá? Então a gente vai ficar de olho no tempo e no nosso acordo a Rosângela vai começar. Rosângela, por favor. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui, o nosso rolê de hoje, falando um pouco sobre DI focado em pequenos negócios, Vou puxar a sardinha aí para o expertise do Sebrae, então vamos falar um pouco disso, que parece que é uma realidade muito distante para os pequenos negócios, tá, gente? Os pequenos negócios ainda acham que é uma realidade muito distante para eles, ou porque eles não conhecem, não sabem como fazer, não sabem os caminhos a seguir, ou porque acham que não vai impactar, porque é muito pequeno e isso não tem impacto nenhum na sociedade, ou porque ele acha que não tem tempo ou dinheiro. Então, vim aqui tentar desmitificar isso aqui e provar que também os pequenos negócios podem ter tentativas de práticas de inclusão e diversidade. Aqui é só uma apresentação rápida minha, tá? Para vocês aí já me conheceram. Eu só queria enfatizar, gente, que eu sou leonina, gosto de vinho, camaleônica, já deu para perceber, que eu mudo muito. Estou muito, muito feliz de estar aqui com essas mulheres incríveis, com essa plateia maravilhosa. Bora lá. Então, primeiro eu vou começar pelo óbvio, que parece que é óbvio, mas às vezes não é. Às vezes a gente precisa falar sobre o óbvio, parece que é óbvio. E aí a gente vai falar, diversidade importa. E por que importa? Principalmente para os pequenos negócios. Porque essa questão de diversidade e inclusão é tão importante na nossa sociedade. E aí, primeiro, é o básico, porque é a coisa certa a ser feita, gente. Nem sempre as pessoas fazem as coisas certas, enfim, mas é o que precisa ser feito. É o caminho certo a ser seguido. Então, por isso, o primeiro ponto, porque é importante. O segundo, gente, é porque tem essa questão da reparação histórica. E as empresas, elas precisam entender, não só as empresas, assim, a gente tem uma dívida, com os grupos que são ditos minorias, que eu gosto de chamar de maiorias invisibilizadas, tá? Com esses grupos, a gente tem essa dívida histórica. E aí, isso aí é uma dívida, não é só da sociedade, não é só do governo. As empresas também precisam entender que elas precisam fazer parte aí desse acerto de contas e ter práticas inclusivas para tentar minimizar essa desigualdade. Outro ponto, gente, é que sem diversidade não tem negócio. Quando a gente para pensar que é natural do humano ser diverso, ser diferente,
As pessoas são diferentes, são plurais. Então, isso é natural, é uma coisa natural. Então, as empresas precisam entender essa naturalidade também nos seus negócios. Tá? Diversidade não é mais uma questão de estratégia. A gente está vendo aí, a gente às vezes fica muito preocupado com o pequeno negócio, lá a gente atende muitos pequenos negócios, eles são muito preocupados, como eu faço marketing, como eu faço planejamento, como contrato pessoas, blá, blá, e esquece que a inclusão e a diversidade pode permear por todas as áreas da sociedade, tá? E não seria diferente da empresa, e não seria diferente dentro do empreendedorismo. Então, esse olhar precisa acontecer, com uma questão de sobrevivência. Vou mostrar aqui alguns dados que mostram que o perfil do consumidor é outro, é diferente, as pessoas estão mudando. E consumir de empresas inclusivas, né, que tem uma imagem de transparência, e essa relação é muito importante. A gente vai ver isso também, que diversidade, inclusão está relacionando também a lucratividade e dinheiro, tá? Não é só fazer bonito, não, tem isso também. Outro ponto, já foi provada, estudos, pesquisas, mais pesquisas, que falam que a pluralidade traz inovação e potencial de lucratividade. Tá? Quando a gente vai olhar aqui dados do PIB, isso é informação, a fonte de um EdTech lá que trabalha com diversidade nas empresas, a gente percebe que as empresas que têm essa ação mais contínua de diversidade e inclusão, elas têm uma maior penetração, têm um maior percentual de participação dentro do PIB, quanto as que não têm. Então, a gente já vem interferindo também nos números. Quando a gente vai olhar aí que empresas que têm maior diversidade, tanto de gênero, de cultura e étnica, elas também têm resultados mais expressivos do que as empresas que não têm. E outro ponto é que investir em DIY, então, não é só por fazer bonito, não é caridade, não. É também estratégia, e estratégia para empresas. Existe uma coisa chamada, que está na modinha agora, mas já acontece há muito tempo, que é o ESG, e aí envolve as questões sociais, ambiental, e ter práticas de inclusão e diversidade, por exemplo, também é visto com bons olhos pelos investidores, né? Para captar recursos, empresas que têm essas práticas aí funcionando direitinho também é um ponto de atenção na questão de captação de recursos, tá? E esse estudo é antigo, vi para você ver como a gente já está falando aí um pouco. Até a Forbes afirma que a diversidade está diretamente atrelada à questão da inovação. Por quê, gente? Pessoas diferentes, backgrounds diferentes, experiências, vivências diferentes vão ajudar a construir e ter perspectivas de novas ideias. Por quê? Estamos caminhando, o mundo está se movimentando para uma complexidade que, se a gente tiver as mesmas pessoas, os mesmos repertórios, os mesmos métodos, a gente não vai encontrar solução para os dilemas do mundo complexo. E aí a gente não vai ter soluções, respostas, se a gente tiver uma sociedade homogênea, se a gente tiver empresas homogêneas, tá? E aí, para falar um pouco dessa mudança do perfil de consumidor, hoje o consumidor ele é o quê? Ele é um consumidor assíduo, consciente, sabe do seu poder de compra, de mobilização, e do seu poder. Então, ele foi adquirindo esse poder e sabe isso. E isso é muito importante, porque as pequenas empresas entendam por quê. Uma máxima de uma empresa, gente, qual é? Ganhar dinheiro, né? No final das contas, a gente vai aprender que no final o quê? Ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, a gente precisa o quê? Ter mais clientes, vender mais, certo? Para ter mais clientes, a gente vai lidar com o quê? Com pessoas. Pessoas são o quê? Diversas. Então, as empresas, para vender mais, vai ter que cada vez conquistar novos clientes de diferentes perfis, corpos, cores, etnias, certo? Orientações sexuais. E se aperfeiçoar para tentar alcançar esses consumidores é altamente importante para os pequenos negócios. Então, justamente por essa mudança, aquela máxima de não me vejo, se eu não me vejo, eu não me compro, está cada vez aí mais forte. Né? As pessoas realmente estão conscientes em relação a esse ponto. E aí, por exemplo, as coisas estão mudando. Vocês viram aí que, recentemente, a Tati Quebra-Barraco, né, foi convidada para ser a influência da Daco. Há 20 anos depois que ela lançou o hit lá do Daco, e agora ela é garota propaganda da Daco. Então, assim, as coisas estão mudando, né, gente? Influenciadores estão chegando aí. Tem muita gente legal que fala desse assunto e está ganhando espaço. E aí eu trouxe um estudo, tá, gente, do Grupo Meta, que é o antigo Facebook. Eu estou puxando a sardinha do Facebook também, porque eu sou certificada pelo Facebook. E aí eles fazem um trabalho muito bacana, pensando nessa questão de diversidade e equidade. E eu trouxe aqui alguns números só para mostrar e só para corroborar como a DIY é importante para a perspectiva de entender o consumidor e de tentar chegar a fazer o marketing, né, sem o marketing, sem estereótipos, e tentar justamente alcançar essas pessoas, tendo respeito às diferenças. O primeiro dado aí, ó,
cada vez mais os brasileiros desejam fazer parte de empresas inclusivas. Então, a gente traz aí esse percentual de 89%. Dos entrevistados, foi uma amostra de 1.000 pessoas. O Facebook fez 3 estudos. Isso foi no ano passado. Ele fez um estudo de Brasil, né? Fez um estudo também na América Latina, com o mesmo foco, justamente com o objetivo de identificar os impactos da diversidade e inclusão para os brasileiros no marketing e na publicidade. Quando a gente vai avançando aqui, a gente vê que as marcas incluem por meio de representação, tem um papel importante na sociedade. Então, a gente vê também aí como os consumidores estão pensando aí, como as marcas devem se posicionar em relação à diversidade e inclusão. Tá? Outro ponto importante é que os consumidores demandam convicção na ação das empresas. Então, não basta só ficar no blá, 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 falar. Tem que ter uma proposta o quê? Intencionada, sistematizada, para poder sair da retórica e realmente ter essas práticas, né, nas empresas. Outro ponto também é que também expressam que as marcas, né, tenham campanhas com mais acessibilidade e representatividade. Aí a gente vai para as questões de Libras e tudo mais. Então, olhem como os consumidores estão mais prestando atenção nesses pontos, estão mais conscientes para a questão da diversidade e da inclusão. Outro ponto também falam que ainda assim, né, existe a representatividade, a representação, mas de forma o quê? Deturbada, estereotipada, né? Existe aí um marketing estereótipo que tende a reproduzir padrões, né, que querem encaixar as pessoas em alguns grupos. E aí a gente também percebe que o consumidor está atento, porque eles repelem esse tipo de representatividade. Tá, gente? Aqui são os percentuais, e aí a gente traz aqui uma fala da Chimamanda, que ela fala que os estereótipos são as histórias únicas que contamos sobre alguém, sobre algo, sobre alguém. Mas nem sempre são mentiras, mas são representações limitadas, preconceituosas e rasas. E aí, eu trouxe aqui, isso faz parte de outro estudo do Facebook, e eles fizeram uma análise de anúncios. Eles pegaram 1 ano de anúncios que são vinculados na propaganda das empresas de vários portes. Tá? Então, aquela publicação lá, aqueles anúncios que a gente vê lá impactando a gente. E aí, eles fizeram essa análise utilizando inteligência artificial, learning machine, justamente para entender. E aí, eles descobriram e levantaram os principais estereótipos aí, que ainda são vinculados nas campanhas. Então, a gente vê aí ainda um marketing estereótipo muito forte, e esses foram os principais estereótipos que eles levantaram, fazendo análise aí desses anúncios vinculados há 1 ano atrás. Tá? O estudo é bem interessante. Tá? Então, a gente percebe que os estereótipos distanciam o consumidor. Esses percentuais aí só reforçam como essa questão da estereotipação faz essa repelação. Repele os consumidores. Tá. Os consumidores também usam o seu poder de compra para apoiar marcas inclusivas. Existe uma coisa, brand, marca, então as pessoas hoje elas mudaram a forma de consumir. Hoje, quando você consome uma marca, um artista, você consome como um todo. Então, você consome não só os produtos ou serviços, você consome também as aspirações, os valores daquele artista, daquela marca, o que ela pensa, o que ela propaga, como é a sua empresa, a transparência. Então, é um consumo completo. Tá? Então, isso aí é muito importante em relação, muito importante em relação, está atrelado também à imagem do negócio, à imagem da empresa. E aí tem mais estatísticas aí, né, que os brasileiros costumam dizer que as empresas têm uma melhor imagem, né, quando elas estão associadas à prática de inclusão e diversidade. Então, percebam que há um reconhecimento e uma preocupação do público, dos clientes, né, em relação às práticas de diversidade e inclusão. Outro ponto importante aí, ó, cada vez mais brasileiros valorizam marcas inclusivas. Então, a gente é uma tendência aí, as empresas precisam ficar atentas. Por uma questão de fazer o que é certo, de fazer algo para ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, mas também pensando na lucratividade e na monetização, tá? O setor de cosméticos, olha que interessante, é o mais associado à diversidade e inclusão. Então, aí a gente vê em comparação dos setores, é o setor que as pessoas mais reconhecem, que encontram diversidade e que são inclusivos. Tá? E aí, esse estudo aí nos traz alguns aprendizados, algumas reflexões, né? Que o brasileiro está preocupado realmente com o papel da empresa, com a promoção da diversidade e da inclusão, que eles já entendem e acham legal ver isso com bons olhos, e também entendem que as empresas precisam fazer mais, alavancar, querem que as propagandas sejam mais diversas e inclusivas, né? E os brasileiros acreditam
que o futuro será plural. E realmente, gente, é da natureza humana a pluralidade. Somos diferentes, somos seres diferentes, plurais. A biologia traz isso, a biodiversidade, que a gente tem aí 5 reinos diferentes, justamente para demonstrar essa biodiversidade. E estamos só em um reino, os seres humanos estão no reino animal, mas existe muita coisa aí. Então, a diversidade é uma característica inata da humanidade. Então, ela precisa realmente estar pautada em todos os pontos aí da sociedade e também nas empresas. Tá? E também acreditam que na evolução das propagandas, os próximos anos aí a gente vai ter melhoria, aí as pessoas vão evoluir, as empresas vão se sensibilizar e vão trazer aí mais propagandas e fazer marketing mais inclusivos e propaganda de diversidade. Tá? E aí vocês me perguntam, tá, Rosa, essa conversa é legal, muito bacana, a gente entende que diversidade e inclusão já é importante, já tem esse entendimento, as empresas estão aí, né, tentando, fazendo, né, tentando trazer essa pauta aí diariamente. E como é que o pequeno negócio faz isso? Como é que é mão na massa? Como é que uma empresa que ela é menor, às vezes é aquela pegada de equipe, a pessoa sozinha, se ela tem que dar conta de tudo, acha que vai custar, não tem recursos, como é que a gente pode trazer isso para a realidade dos pequenos negócios? Isso é possível, como é que faz? E aí eu linkei algumas coisas aqui do bolo. E olha aqui algumas coisas aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro é a compreensão da empresa. A empresa precisa entender, independente do porte dela. Você tem um restaurante, às vezes, você tem um bar, uma loja, um salão de beleza, enfim. Você vende picolé na rua, você é costureira, enfim. Tem que entender que essa questão de diversidade e inclusão, ela está associada a qualquer ponto da empresa. Tá? Quando a gente contrata um funcionário, você tem uma loja, vai contratar uma funcionária. Quem são seus clientes? Se a gente parar para pensar, quem são os clientes das empresas? Se 54% da população é negra, 51% da população é mulher, que são grupos, né, que historicamente aí são minorizados. Então, a gente entende que é a clientela que a gente vai ter. Então, a gente precisa ter olhar para esse público, sim. Então, quando a gente vai contratar, reter, fazer seleção de talentos, de colaboradores, é possível, a gente tem que olhar um dono de um negócio, ele precisa entender que ele não pode ter pessoas só como eles na área da empresa. Precisa de pessoas o quê? Que pensem diferentes, que tragam, que tenham um background, que tenham um repertório diferente. Então, quando a gente contrata, a gente também pode já incluir a diversidade aí, tá? E inclusão. Quando a gente também faz o planejamento da empresa, quando a gente precisa também entender, às vezes você não entende do assunto, quero fazer muito, mas não conheço. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que se qualificar. Aí que entra o papel do Sebrae, fazer um jabá aqui rapidinho. O papel do Sebrae é justamente para apoiar essas empresas, trazer essa pauta de forma mais veemente. A gente faz lá vários eventos, várias capacitações com esse foco para despertar. Infelizmente, ainda, os pequenos negócios não se despertaram para casa. Eles acham que é mais imediatista, que eles têm que vender mais, que atender cliente, que tem que contratar, que tem que cuidar de logística, e ainda não percebem que a diversidade e a inclusão tem que ser algo transversal dentro do negócio. Tá? Por uma questão mesmo de sobrevivência. A gente vai avançar, o consumo mudou, o perfil das pessoas mudaram, e quem não se sentir representado, as pessoas, claro que tem um apelo de preço, de qualidade, mas se a gente não se sentir representado, vai agora questionar as compras, vai questionar de quem a gente compra. Tá? A gente mesmo vai ter as máximas, só compro de mulher e tudo mais, compro do meu vizinho, Black Money, Pink Money, são iniciativas nesse sentido mesmo de representação, tá, gente? Então, é planejar, procurar parceiros de negócio, tá, gente? Que já tem essa causa forte, que já atua com isso, parceiros, fornecedores também é um caminho, tá bom? Buscar boas práticas do mercado, cases, ver quem está fazendo legal e como é que pode fazer para a sua empresa, tá? E se achar que está muito complicado, procura um programa de uma empresa maior, faz parte de um programa de uma empresa maior, procura quem está fazendo isso e como a empresa pode se inserir. E pensando também na narrativa, de como a gente traz uma narrativa que desconstrói estereótipos, né, que busca justamente quebrar esses padrões feitos, né, pela sociedade, essa visão eurocêntrica que só os corpos brancos, esguios, loiros, né, têm valor. Então, a gente precisa, realmente, para ter uma narrativa diferente, a gente também é outra estratégia. A gente geralmente ensina, né, em marketing para os negócios, o quê? Que ele tem que estar em todas as redes sociais, que tem que postar a tal hora, tal horário, fazer aquilo, fazer outro, faz card, faz folha, programa, mas pouco se fala como é que leva esse conteúdo. Será que o conteúdo dessas empresas estão sendo representativos? Quando a gente tem uma lojista, por exemplo, de varejo de moda, e ela vai fazer provador, será que ela está sempre repetindo os mesmos corpos, os mesmos padrões, caindo nas ciladas dos vieses inconscientes?
Justamente. Nossa equipe, você tem uma loja, tem um atendimento. Quantas vezes a gente já chega numa loja, eu que sou totalmente fora do padrão, e chego lá e geralmente as pessoas já vão me falando como é que paga, a condição de pagar, sem saber de nada, já me julgando justamente pela questão do quê? Do estereótipo. Então, como é que a gente treina nossos colaboradores, treina as pessoas que trabalham com a gente para não reproduzir padrões machistas, misóginos, homofóbicos, entendeu? Justamente, sexistas. Então, é importante aí. Então, a gente pode sim ter uma comunicação, mesmo um pequeno negócio, que faz na postagem, que faz uma live, que está lá nas redes sociais, conseguem trazer isso, tá bem, gente? Então, a primeira coisa, quebrando esse marketing meio estereótipo de visibilidade. E aí a gente fala, Rosa, mas é muito difícil. Às vezes a gente tinha muita dificuldade, a gente faz muitas palestras de roda, e eu sempre quero trazer isso para minhas palestras, eu tinha muita dificuldade em achar imagens, justamente de pessoas negras, representatividade, isso importa realmente. Vocês viram aí o caso da pequena, ser uma adenda aí, o caso da pequena sereia, né? Que a sereia agora é negra, e com um lado ficou muito feliz, né? E se sentir representado, porque as crianças, a gente cresceu querendo ser paquita, vendo, não se vendo na TV, não se vendo nas propagandas, e muitas crianças. Mas, por outro lado, né, o padrão viés aí falando, mas como é que pode a sereia deixou de ser ruiva para ser negra? Sereia nem existe, gente. E as pessoas estão, não existe, as pessoas estão questionando a cor da sereia. Justamente, pelo contrário. A Disney acabou de lançar outro desenho aí, que a protagonista, ela é gorda. E você vai ver o alvoroço que vai dar isso aí, tudo isso aí. Então, enfim, né, a gente está a passos curtos, a passos lentos aí, mas o caminho está indo. E aí, gente, eu vou dar 2 dicas. Tem o NAP, que é um banco de imagens exclusivo com imagens de pessoas negras. A gente pode atuar, né, nas nossas apresentações, nas nossas postagens, nos nossos cards lá no dia, a empresa pode fazer isso. E tem o Dowry, que eu usei nessa apresentação, inclusive. Ele é uma inteligência artificial, que a gente tem acesso, e você descreve, então, se você coloca assim, eu quero pessoas negras jogando bola numa praia deserta, no amanhecer, não sei o quê. Ele vai te trazer imagens, né, justamente para traduzir isso que está falando. Então, a gente também pode construir narrativas a partir de imagens, tá? E explorar ferramentas disponíveis. Como eu falei, eu vou puxar a sardinha no Facebook, que eu sou certificada de lá. E aí, gente, existe uma ferramenta no Facebook que ela analisa o seu anúncio. Acredite, eles têm um checklist, vou ver se eu vou falar a palavra certa. Eles têm um checklist de 10, me ajuda, gente. 10 estereotipar. Isso, né? É o trava-língua, né, gente? E aí ele vai lá vendo se sua campanha realmente está reproduzindo esses vieses inconscientes, está trazendo isso. Então, é um checklist mesmo para a gente ficar mais atento. Às vezes a gente no nosso dia a dia se pega, né, reproduzindo alguns vieses desses, enfim, inconsciente ou consciente, a gente acaba se reproduzindo. Então, não é uma tarefa fácil no dia a dia, mas a gente tem isso aí. E, por fim, gente, tem essa ferramenta muito bacana que faz análise e acessibilidade. Eu tinha colocado só digital, mas também acho que a física é importante. Se você tem um espaço, uma loja, pensar nas pessoas que têm, né, com deficiência, dificuldade de locomoção. Isso é importante, pensar nos espaços. Estudar digital, a gente pode fazer aí postagens legendadas, com Libra, a gente já viu que é importante aí que as pessoas enxergam. Então, é isso aqui. Eu vou deixar aqui esse QR Code, que tem justamente aí esses estudos feitos pelo Facebook, que traz as estatísticas aí em relação à diversidade e inclusão. Tá bom? E queria aí agradecer a atenção de vocês. E daqui a pouco a gente volta. Eu cumpri meus 10 minutos? Não. Imaginei. Extrapolou, mas tudo bem. Obrigada, gente. Obrigada, Rô, incrível. Você falou sobre acessibilidade e Dani me cutucou aqui. Bel, vamos se autodescrever. Né? A gente não começou a nossa apresentação desse jeito, então Quer começar já? Eu posso começar, que aí eu aprendi há pouco tempo, então aí eu posso também dividir. Então, para quem tiver com baixa visão ou pessoas cegas, né, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,70 de altura, eu tenho um cabelo na altura dos ombros e castanho, estou com uma blusa laranja, uma calça preta, um colar de fibra e um sapato preto. Eu sou Rosângela, eu sou uma mulher negra, alta, estou sentada, tenho cabelos encaracolados, longos, estou com uma calça jeans, um sapato alto preto, um casaco estampado, um crachá do evento e uma camiseta por baixo. Eu sou Isabel, eu sou uma negra de pele clara, eu uso uma camisa branca, calças pretas, um tênis e estou com um celular na mão. Eu sou Milene Alves, micra, eu sou uma mulher negra, retinta, eu uso tranças
no cabelo, tenho uma blusa rosa, uma calça cinza, estou sentada ao lado de Isabel. Muito bom. Vou deixar isso aqui como uma dica para o festival, né? A gente podia fazer com que todas as palestras tivessem audiodescrição. Acho que seria incrível. Você falou uma coisa importante. Eu acabei de vir de um evento lá, o RD Summit, que é o evento, assim, é a Disneylândia do marketing, tá, gente? Pessoal, a Disneylândia do marketing. E lá, todas as palestras, as pessoas realmente se apresentam, se descrevem. E o que é legal lá, é um evento que fala de marketing, inovação, tecnologia, e esse ano eles tiveram uma trilha só para falar de diversidade, a programação exclusiva para falar sobre isso. Então, o mundo está mudando. Bom, vou passar então a palavra para a Micra. Micra, tome Vamos lá. a vez. Eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Eu sou Micra, né? Porque meu nome vai oficialmente como Milene Alves, mas depois todo mundo me pergunta quem é Milene Alves, né? É como todo mundo me conhece, principalmente no marketing, na propaganda, e é assim também que eu gosto de ser chamada. Então, acho que eu vou ter que assumir já esse nome, né? Vou ser Micra mesmo. Enfim, meus pais que me perdoem, mas acho que o apelido virou nome. Então, gente, foi ótimo eu ficar assim, depois de Rosângela, porque ela traz dados muito macro do nosso mercado e como ele tem pedido, tem exigido, tem demandado mesmo por mais diversidade, né? E quando a gente fala de Brasil, é algo quase que irônico a gente falar dessa demanda por diversidade, porque somos um povo extremamente diverso, né? Somos o fruto de uma união de povos e temos muitas nuances aí a partir dessa junção. E eu vim aqui falar sobre a Gana, que é a agência que eu trabalho, eu sou diretora de conteúdo e estratégia da Gana. A Gana é uma agência nova, né? Não tem nem um ano ainda, mas ela nasce de um coletivo de publicitários pretos que durante a pandemia, pós George Floyd, né, pós todo o rebuliço que aconteceu no mundo e que fez a gente olhar para o racismo de uma forma mais atuante, mais demandante, mais resolutiva. E esse coletivo de publicitários pretos se formou e começou a fazer trabalhos. E um pouco tempo depois, nós viramos agência. Então, nós temos hoje 20 meses apenas, né? Eu vim de uma agência que tinha 50 anos, eu fui da Propeg, algumas pessoas me conhecem aqui da Propeg, eu já estive no Screen pela Propeg, e é uma agência que eu sinto muito orgulho de fazer parte, né? A Gana, porque ela vem justamente como uma resposta prática a essa demanda por inclusão e por diversidade no mercado da propaganda. Então, somos quase 35 pessoas hoje, somos uma agência pequena e nova, mas que vem com essa ousadia de fazer justamente o contrário do que a prática do mercado vinha praticando, né? O que é hegemonicamente sudestina, branca, muitas vezes estrangeira no Brasil. Então, a Gana nasce para trazer isso que a gente traz do nosso manifesto, né? Mostrar para o Brasil, para o mundo, o que é que está por trás dessa potência que a criatividade preta traz na música, na dança, na cultura, que sempre foi autora daquilo que a gente consome de manhã, de tarde, de noite, de entretenimento, de negócios, de produtos, e que finalmente se encontra aí em potência máxima para atuar na propaganda. Então, essa é a nossa aposta, fazer o contrário. E traduzir a maioria como maioria, né? Porque a gente fala que negro é minoria no Brasil, quando na verdade é a maioria, né? A Rosângela trouxe esse dado também. Somos a maior parte da população. Então, essa é uma resposta ao mercado em formato de agência. E a gente tem alguns resultados já, nesse pouco tempo, menos de um ano, a gente já tem alguns resultados de como isso pode, de fato, fazer diferença no mercado da propaganda. Então, somos uma agência também 100% independente, isso é muito importante, porque todos nós sabemos o quanto os grandes conglomerados, né, estrangeiros acabam comprando e modelando as nossas agências de propaganda. Isso também interfere muito nos resultados, na prática, na metodologia e também nos resultados. Então, somos uma agência 100% brasileira, formada por pessoas criada e formada por pessoas brasileiras. Somos, como eu já falei, 100% formados por um squad de pessoas pretas, né? Pretas aí entendendo toda a diversidade que existe dentro do que a gente considera como negro no Brasil também, né?
E isso é uma coisa também que precisa ser pautada, né? Temos retintos, temos pessoas claras, temos pessoas que são resultado de famílias também coloridas, né? Também interraciais. Isso é muito interessante, porque aí a gente tem a oportunidade também de rever nossa identidade enquanto negro, de rever nossa identidade enquanto brasileiro, porque eu acho que isso a gente está aprendendo muito agora, né? De como essa percepção do que é ser negro tem mudado e tem se atualizado no Brasil. Eu acho que a Gana também traz essa oportunidade da gente se olhar enquanto negro de forma diferente. E a nossa potência vai justamente como resultado da diversidade, né? A gente aposta nessa diversidade, mas a gente não entende que a gente deve passar apenas no fato da gente ser um squad negro, né? Então, a Gana também aposta nessa regionalização. Então, nós somos hoje totalmente uma agência que atua totalmente em home office, estamos espalhados em todos os territórios, né? Então, temos pessoas de todas as regiões do país, isso também é muito rico, porque, mais uma vez, a gente quebra com essa lógica de estar no eixo Rio-São Paulo, onde as grandes marcas estão, onde as grandes contas estão, e a gente consegue trazer o olhar do Rio Grande do Sul, o olhar do Norte, o olhar do Nordeste, com muita força. E essa mistura de sotaques, de saberes, de percepções, de culturas, também é muito ativa no resultado do nosso trabalho. E a gente também tem muito orgulho de dizer que somos mais do que 50% formados por mulheres nos cargos de liderança, né? Além de mim, tem uma série de outras mulheres fazendo parte da Gana, interferindo todos os dias nas decisões que a gente toma. Então, isso também é muito importante, porque isso vai desde as práticas de trabalho, né? Então, temos muitas mulheres que são mães, então, nossas práticas do dia a dia têm a ver com nossos filhos, têm a ver com os horários dos nossos filhos. Isso também é muito interessante, porque essa dinâmica, ela traz sensibilidade, não só na nossa interação com a nossa equipe, mas também diante dos nossos clientes, também diante do nosso trabalho. Para além disso, tudo que uma mulher pode trazer, né? E a gente sabe mais do que nunca o quanto isso faz a diferença nesse mundo que precisa de mais sensibilidade, nesse mundo que precisa de mais intuição, e a gente dá espaço para que isso esteja priorizado no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E aí a gente costuma dizer que na Gana, apesar da gente ser muito novo enquanto agência, claro que somos todos oriundos de outras agências e também desse mercado onde a gente aprendeu muito, né? Então, claro que a gente utiliza, sim, toda a metodologia e experiência que a gente adquire ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas trajetórias, mas a nossa grande virada e a nossa grande aposta é olhar para as pessoas em primeiro lugar. Então, todo o trabalho que a gente inicia, ele parte do pressuposto, do olhar das pessoas. A marca está a serviço das pessoas. É assim que a gente se coloca quando a gente recebe um briefing, é assim que a gente se coloca quando a gente responde a uma demanda de um cliente. E aí isso tem muita interferência na nossa metodologia, e a gente costuma dizer que o nosso foco está nas vivências. Então, assim, não tem um trabalho sequer que a gente desenvolva que não passe por ouvir as pessoas. Então, a ideia é que a gente tanto incorpore e utilize as nossas vivências pessoais enquanto equipe e também das pessoas com as quais a gente quer falar quando a gente desenvolve um projeto. E o que a gente traz de resultado para isso também diz respeito a uma lacuna que a gente vinha percebendo no mercado, que é falar com o Brasil de verdade, pelo Brasil de verdade, a partir do Brasil de verdade. Então, quando a gente fala de diversidade e falta de diversidade, é porque a gente estava ainda numa lógica muito colonizada de fazer propaganda, onde os modelos estereotipados prioritariamente eram brancos, eram quase europeus, né? E isso é muito decorrente do nosso processo de colonização, e a gente quer fazer essa virada. Eu trouxe aqui alguns casos para vocês que mostram como a gente tem tentado responder a isso de forma diferente. Novos corpos, novas narrativas, novos sotaques, fazer com que o Brasil
de verdade consiga se perceber, né, naquela comunicação que vem de uma marca, seja ela uma Netflix da vida, seja uma Havaianas da vida, que já são internacionais, assim como marcas locais. Então, a ideia é que o Brasil se perceba, porque quando a gente está projetando imagens, e aí a gente sempre fala sobre isso, né, porque a gente tem algumas discussões sobre diversidade na propaganda, a gente é agente de cultura, tanto para consolidar, reforçar, mas também para transformar. Então, tudo que a gente coloca na tela, na internet, nos textos, o que a gente diz e o que a gente projeta tem interferência na vida das pessoas, todos os dias. E a gente tem esse poder nas mãos. E aí é o que a gente faz com esse poder, né? Que é que a gente... como a gente pode interferir positivamente com todas essas transformações que a nossa sociedade precisa. Então, essa é a ideia, é projetar esses corpos que são os nossos corpos, né? Essas linguagens que são as nossas linguagens. E aí a gente tende a dizer que a metodologia é o que a gente chama de xadrez com capoeira. Nós somos uma equipe que tem muitos corpos periféricos, naturalmente, porque quando você fala de pessoas negras no Brasil, a gente tem muita gente que é de periferia, e a ideia é que a gente possa trazer esse aprendizado, essa tecnologia, esse saber, que muitas vezes ele é subjugado, porque ele não está dentro da academia, ele não está dentro das faculdades, mas ele está no dia a dia da nossa vivência, né? Da nossa forma de resolver problemas. Oi? A ginga, exatamente. Essa ginga que é tão nossa, né? E a gente fala da capoeira, e vindo de Salvador, ela ainda é mais forte, mas a gente entende que a gente precisa também contaminar positivamente nossa metodologia com nossa vivência, nossa sabedoria, e colocar ele no lugar de sabedoria, né? Esse nosso conhecimento que é adquirido nas nossas famílias, nas nossas ruas, nos nossos terreiros, nas rodas de capoeira, também interferindo nessas metodologias que são mais praticadas no nosso mercado, que muitas vezes vem de academias americanas, que vem de academias europeias, e que a gente aqui também busca interferir e transformar. Bem, então, nesses últimos 20 meses, a gente fez algumas coisas que a gente se orgulha muito. Eu trouxe para vocês aqui só 3 desses cases, né? A gente teve, está tendo, né, a sorte de ter sido abordado por grandes marcas. Aí, mais uma vez, entender como é que uma agência nova de publicitários pretos inicia sua vida trabalhando para Havaianas, Ambev, Netflix, Spotify, iFood, Meta, Nubank, porque o mercado estava sedento por isso, né? Então, foi uma grande sacada, porque a gente de cara já recebeu vários chamados para trabalhar, para trazer novas soluções, para poder fazer diferentes. Alguns porque haviam tido problemas nesse aspecto especificamente, como no Nubank, todo mundo soube disso. Alguns outros porque queriam fazer diferente, achavam que o mundo e o Brasil precisavam de comunicações diferentes. Então, vou mostrar aqui um pouco para vocês. Esse é o case da Havaianas. A gente fez um case que a gente chama de Quebrada Cria. Ele já está em sua 2ª edição agora. E eu trouxe um vídeo para explicar um pouco sobre como a gente fez isso acontecer. Havaianas e Gerando Falcões se uniram para mostrar ao Brasil todo o potencial da quebrada. E convidaram os primeiros 4 artistas para criar uma arte representando a favela. 7% das vendas serão revertidos para projetos da Gerando Falcões. É da quebrada, pela quebrada. Havaianas. Esse case a gente se orgulha muito. Esse case a gente se orgulha muito porque ele tem não só esse diferencial criativo, mas ele teve um impacto em venda muito interessante para a Havaianas, é por isso que a gente está dando continuidade a ele. Ele, até julho desse ano, foi a collab mais vendida da Havaianas na história, né? Não só no Brasil quanto fora, e fez com que não só a Havaianas vendesse, mas a Gerando Falcões também continuasse a ter recurso para
atuar. É uma ONG extremamente impactante no que faz, extremamente inteligente também, porque traz mais dignidade, mais estrutura e projeção para esses saberes que estão na favela, né? E essa parceria iniciou com essa campanha e, pelo que a gente entendeu, ela segue. Então, também fica como um legado, tanto para a marca quanto para as comunidades que a Jerônimo Falcão está conseguindo ajudar. Então, para a gente, isso é mais do que propaganda, né? É ação e, mais uma vez, é transformação social. Esse é o caso da Quat, né, que é um refrigerante que todo mundo conhece, mas estava há 10 anos sem atuar no mercado, só estava vendendo sem trabalhar. Já passei do tempo? Já? Ah, tá. E aí a gente fez o relançamento de Quat, continua sendo nosso cliente, foi o primeiro cliente, foi o cliente que tornou a Gana agência, né? Passou a ser de um coletivo para agência a partir da conquista dessa conta. E a ideia era justamente travar aí essa competição com o Guaraná, que sempre foi o Guaraná mais vendido no Brasil, e trazer uma visão de brasilidade diferente, falando de forma mais conectada e verdadeira com as regiões do país. Então, enquanto Guaraná Antártica falava de ser uma marca genuinamente brasileira, a gente foi expressar essa brasilidade de uma forma ainda mais íntima, né? Se aproximando das regiões e traduzindo esses costumes, esses saberes para dentro da comunicação da marca. Então, era esse o nosso conceito, né, que está se desdobrando aí. A ideia era se apropriar de costumes e saberes regionais para poder trazer esse impacto no Guaraná. Eu vou passar rápido agora, que o meu tempo já passou, depois eu posso mostrar para vocês com calma. Eu ia sugerir isso, da gente... Tá. Eu sei que todo mundo queria ver, gente. Eu fui ali negociar, mas tá. Pra quem não viu, Tá. estou vivendo um momento muito feliz, porque... Desculpa, aqui é só porque a gente tinha um case muito interessante que a gente fez com o Djonga e a avó do Djonga em Minas, então casos reais de família que viraram parte da propaganda. E esse é o case que a gente mais se orgulha, que é o Mano a Mano, acho que todo mundo conhece, que já está na sua 3ª edição e que foi o podcast mais ouvido até a chegada da audionovela do Batman no ano passado e que deu para a gente com muito orgulho a conquista da Estrela Preta do Clube de Criação de São Paulo, esse ano. Obrigada, Micra. Excelente, maravilhoso. Dani, então agora é com você. Depois a gente abre para pergunta. Micra, eu estava vibrando para esperar você falar do Mano a Mano, porque ele também está na minha apresentação como um good case. Então, eu estava assim, não, pode falar, porque eu vou escutar você. Assim, e que privilégio poder falar depois de vocês. E eu vou sintetizar um pouco. Peço desculpa pela minha voz, mas a amidalite não quis deixar eu falar, mas agora ela vai ter que dar uma trégua. Vou projetar... a apresentação, eu venho, então, falar da Aliança Sem Estereótipos, que é um projeto coordenado pela ONU Mulheres, mas com várias marcas. Vou ser bem sintética, mas eu queria começar com uma frase da nossa ex-diretora executiva de ONU Mulheres, que é a Punzili, a doutora Punzili, que foi vice-presidente na África do Sul e que teve um papel fantástico e preponderante como ativista social também, antes de liderar a ONU Mulheres. E uma das frases que ela usa, que eu e Bel, eu roubo ela um pouco da Bel, a Bel usa também junto comigo, que é: eliminar estereótipos tem a ver, para qualquer indústria que a gente tiver, em desestereotipar a gente mesmo. Então, ela começa com a nossa mudança de olhar, e essa mudança de olhar, muitas vezes, se reflete na indústria que a gente está inserido. E na publicidade e no marketing, isso é muito mais necessário, porque é um catalisador, né? Um meio para reproduzir bons exemplos, mas também exemplos que, muitas vezes, invisibilizam e geram violências. Então, eu começo com essa frase porque a gente se dedica a discutir os estereótipos, porque a gente os considera como um atalho, uma imagem muito simplificada. Como a própria Rosângela colocou na apresentação dela, uma fala da Chimamanda, dizer que uma história é a única história não é suficiente para atender essa pluralidade. Então, a gente sabe que existem muitas mulheres que são mães e que têm uma jornada tripla e que têm excesso de trabalho e tudo isso, mas ficar
refletindo a história de uma mulher sempre, por ela ser mãe, com a mesma narrativa, não é criativo e explora um estereótipo que está atrás de uma desigualdade, que é da divisão de trabalhos, né? Do trabalho do cuidado, que acaba sobrecarregando as mulheres, em sua maioria. Isso para dar um exemplo. A própria Rosângela trouxe vários exemplos que a gente corrobora, que é a ideia de supermulher, de dar conta de tudo, de ter que lidar com determinadas objetificações que são reproduzidas através dos estereótipos. Então, o que a gente está dizendo aqui é que os estereótipos eles impactam as nossas escolhas, as nossas experiências, e quando isso se coloca no ambiente profissional, a gente entende que muitas vezes as mulheres não se veem nesses espaços e não se enxergam nessas posições de liderança em áreas que estão dominadas até então por homens, seja ela na política, seja ela na tecnologia, nas ciências, na inovação. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é como a gente está tentando reverter isso nas áreas criativas. Isso significa que não existem mulheres nessas áreas? Muito ao contrário, mas que existe uma invisibilização e que, proporcionalmente, as mulheres não estão ocupando esses espaços como deveriam estar se a gente estivesse pensando num cenário mais equilibrado, né, de mais igualdade. Então, a gente trouxe alguns dados sobre liderança criativa no Brasil e no mundo, e os dados ainda são muito assustadores, né? De 12% de mulheres líderes no Reino Unido, de lideranças criativas nas agências, de 3% de líderes criativas nos Estados Unidos, e a gente ainda não tem CEOs e co-CEOs criativas mulheres dentre as maiores 20 agências no país. Então, a gente tem muito a fazer ainda sobre liderança criativa, especialmente porque existe um estereótipo também associado de que as mulheres se dão melhor na área do atendimento, se dão melhor na área com o público. Elas escolheram isso, mas, na verdade, muitas vezes é sobre não poder nem sonhar de ser uma liderança criativa, de não poder enxergar pares nesses espaços para que você se inspire e queira chegar lá também. E aqui eu estou falando de gênero do ponto de vista interseccional. Então, a gente está falando de gênero e raça, a gente está falando de gênero e etnia, a gente está falando de gênero e diversidade de corpos, de idade. Então, tudo isso está dentro desse escopo de discussão da Aliança Sem Estereótipos, para que a gente não deixe nenhuma mulher para trás. E aí é um convite muito a gente mudar de perspectiva, porque os estereótipos eles estão na base de muitas violências, seja a violência simbólica, seja uma violência física, seja as próprias violências associadas a gênero e raça. Então, a gente tem aqui silenciamento, medo, depressão, saúde mental, são a ponta do iceberg da gente excluído como consumidor, como a gente estava falando, como minhas colegas estavam falando antes, a gente excluído dos espaços de decisão sobre as narrativas que são criadas, e isso está na base de uma cultura que é machista, racista, sexista. Então, é essa estrutura, né, que é visível e invisível que a gente está tentando romper e trazer bons exemplos aqui, inclusive no nosso painel hoje. Então, por que a gente quer eliminar os estereótipos? E na publicidade? Porque a publicidade tem esse papel, né, de mudar percepções sociais, de mostrar o que a sociedade quer, mas também se alimentar do que a sociedade está apresentando como demanda para a própria publicidade, né? E aí a gente trouxe o exemplo da Gana. Por isso que eu fiquei tão emocionada, porque queria dizer muito sobre isso, do quanto essa mudança narrativa, desde da liderança de uma chapa preta no clube de criação, caminhando para a Gana ser a maior premiada, se eu não estou enganada, uma das maiores premiadas no prêmio, e com um produto de conhecimento, um produto completo como Mano a Mano, mostrando que a diversidade traz inovação e que traz esse fortalecimento para as próprias marcas, né? Então, como a Rosângela dizia, que também é sobre negócios, também é sobre estar na liderança do mercado em que você ocupa, não é mesmo? Então, a gente entende que a publicidade, apesar de já ter trazido alguns problemas em relação e ainda trazer muitos problemas em relação aos estereótipos, ela também pode estimular e construir novos referenciais. E é para isso que a Aliança Sem Estereótipos, liderada por ONU Mulheres, existe. Então, para que a gente erradique esses estereótipos e que a gente coloque outra coisa no lugar. E essa outra coisa no lugar são mulheres negras e indígenas como protagonistas, tanto atrás das cenas,
como em frente às câmeras em pensar as campanhas publicitárias, né? E foi por isso que em um dos nossos eixos de ação, e eu estou correndo um pouquinho, mas essas são todas as marcas que fazem parte da Aliança Sem Estereótipos hoje, e aí eu faço a ênfase à ideia 3, que apoiou a gente na construção dessa apresentação. E para dizer que esses dois eixos dizem respeito a mudanças que a gente está tentando fazer dentro dessas empresas e também mudanças na sociedade para tentar trazer essa pauta através desses grandes players do mercado. Alguns grandes anunciantes, outras grandes agências e também as associações desse universo, né? E um dos exemplos que a gente quer trazer aqui é um projeto piloto que a gente está lançando, que a gente vai fazer a turma piloto em janeiro, mas que ele já foi gestado há muito tempo. Desde 2021, a gente está tentando pensar como trazer ele à realidade, né? E esse projeto diz respeito ao mapeamento que a ONU Mulheres fez através da Aliança Sem Estereótipos, de quais eram as universidades brasileiras que a gente queria que tivessem acesso, que as estudantes que tivessem acesso às formações que a gente oferece para as empresas. Porque a gente sabe que esses profissionais vão sair das universidades e vão ocupar as cadeiras dentro das agências, dos anunciantes, e que eles poderiam ser porta-vozes dessa nova visão, preocupadas em não reproduzir estereótipos. Né? Então, a gente fez essa análise baseado em quais eram as universidades que tinham pessoas mais diversas, que tinham políticas de inclusão relacionadas a gênero, raça, pessoas trans. E, a partir desse levantamento, quais eram os programas e grupos de pesquisa. E, nisso, a gente chegou... porque o que a gente queria desenvolver ali é toda a trilha que a gente faz com... Obrigada. A trilha que a gente faz com a aliança, com as empresas, que tem a ver com desestereotipar o olhar, usar métricas para medir isso e pensar também a percepção do público para demonstrar valor do que a gente está fazendo, também para essas universitárias, para que também desse um espaço para que elas pudessem começar sua carreira de uma forma diferente através desse pool de empresas. Porque, querendo ou não, a gente sabe, né, o potencial que eles têm também de empregabilidade para essas jovens. Então, a gente decidiu começar pela Federal de Pernambuco por uma série de ações, mas a primeira delas porque foi uma das primeiras universidades a ter ações afirmativas, especificamente com pessoas trans. Hoje, as turmas que a gente vão fazer parte do piloto, surpreendentemente, são de mulheres indígenas. Então, a gente falou assim, que ótimo que a gente conseguiu chegar numa turma mais diversa ainda do que a gente tinha inicialmente planejado. E porque a gente tem um histórico dentro da própria Aliança Sem Estereótipos, com a nossa comunicadora, que é a egressa dessa universidade, e ajudou muito a gente também a promover essas pontes. Então, esse projeto é feito em parceria com a Caesar School, que é uma parceira bem importante para a gente em Recife, com a VML-YR, que é uma agência bastante grande do grupo WPP, e que no Brasil tem essa lacuna sobre criativas mulheres negras dentro da sua composição de equipe, e a Shoot, que é uma agência que eu não posso chamar de agência, mas é um grupo de profissionais que trata de publicidade na era das causas. Então, como que a gente comunica na era das causas usando ferramentas de marketing? E, a partir disso, a gente pensou em módulos de formação para essas jovens egressas que iriam desde o que a gente, como aliança, tem de produto técnico co-construído com a ONU Mulheres, caminhando para essas expertises técnicas desses parceiros estratégicos que a gente foi identificando. E a gente percebeu que tinha uma necessidade até de construir o portfólio dessas jovens. Então, a ONU Mulheres tem esse poder de convocação de muitas organizações, né, especialmente do terceiro setor, com o qual a gente já se relaciona. Então, a gente pegou um pool de alguns projetos com os quais a gente trabalha, até num edital recente com o Instituto Lojas Renner, que foi o edital Empodera, em que algumas dessas organizações que são da área da moda tinham interesse em fortalecer suas práticas de marketing e publicidade. Então, foi juntar a experiência de aprendizagem dessas jovens com projetos que precisavam desse apoio, mas também com o apoio técnico da Shoot, acompanhando todo esse processo. E aí a gente falou, tá, a gente faz isso, mas e depois? O que acontece com essas jovens, né? Então, o que a gente combinou com a nossa grande parceira VML-YR, através da Valéria Borges, que é a diretora de Diversidade e Inclusão, foi que algumas dessas egressas entrariam num programa de mentoria da VML-YR e que isso resultaria em posições, que não de estágio, mas posições fixas dentro da equipe, para que elas começassem a trabalhar dentro dessa agência.
Isso não vai cobrir todas as lacunas, não é? A gente está formando várias mulheres, mas é uma experiência piloto para a gente entender quais são os aprendizados para que essa trajetória evolua. Então, serão 5 mulheres, das quais 2 contratadas vão entrar na fase final de mentoria com a VML YR. Eu não sei se dá tempo, Bel? Dá. Então, eu queria muito que Val falasse, porque Val tem um programa dentro da VML YR para mentoria de pessoas negras. Então, a gente tentou casar essas 2 iniciativas e é por isso que a gente pediu para ela gravar o vídeo, já que ela não podia estar aqui com a gente. Eita, acho que não foi. Não, então... Volta de novo? Não? Aqui isso faz ao vivo. Bom, acho que tudo bem que a gente está, senão a gente vai perder muito tempo para a pergunta. Não. Ai, gente, eu vou pedir para vocês, então, distribuírem os vídeos para todo mundo depois poder assistir, por favor, porque a fala da Val é muito potente e ela também devia estar aqui sentada junto com a gente. Então, queria dizer que essa primeira formação, portanto, é em janeiro de 2023, uma parte presencial, uma parte à distância, com estudantes que vão receber bolsas também. Então, acho que a ideia é um pouco aproximar e fazer o que a gente chamou, na 10ª onda da Pesquisa Todes, de a próxima revolução. 100 times diversos, nas agências, nas posições estratégicas, e nas agências de casting, em todos os departamentos, em todos os níveis, a gente não vai operar a mudança em frente às câmeras. E aí não vai adiantar a gente ficar fazendo medições todos os anos, porque aí as coisas não vão mudar. Então, a próxima revolução tem a ver com essa intencionalidade que você falava, Rosângela, e com a força que Gana também trazia através da fala de Mica. Então, eu acho que é isso, e agradeço, falei meio rápido, mas obrigada. Obrigada, Dani. A gente tem perguntas da plateia? Como é que a gente está? Tá, eu fiz, então, perguntas. Não vi a plateia se manifestar. Uma pergunta para as 3, na verdade. Respostas, assim, 30 segundos, gente. Tem? Opa, tá bom. Então... Bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui. Meu nome é Marlon, eu sou personal trainer, eu sou criador de conteúdos. E eu queria saber de vocês qual é a dica que vocês dariam para criadores de conteúdos chegarem até as agências. Eu tenho um projeto com pessoas com deficiência, com PCDs, bem legal. E eu percebo uma dificuldade muito grande de ter contato e de resposta dessas agências. Eu gostaria de saber de vocês qual é a dica, sugestão e os caminhos que a gente tem para poder chegar até grandes marcas como essas. Mica, talvez, Milena, talvez. Então, criadores de conteúdo, influenciadores, de forma geral, estão sempre em quase todas as estratégias que a gente faz hoje, né? Assim, é quase impossível você desenvolver uma campanha sem lançar mão dessa parceria, desse recurso, que hoje é algo que a gente chama de marketing de influência. Então, nesse sentido, existem agências como a Gana, que às vezes fazem parcerias com criadores para suas campanhas diretamente. E existe também uma série de agências focadas em marketing de influência. E aí depois a gente pode conversar, né? Tem meus dados aí, para que você possa acessar, porque aí você já fica meio que no hall de pessoas, quando o assunto for exatamente esse, que você já trabalha ou não, mas que você tem um perfil, a gente já tem esse mapeamento prévio e aí a gente vai acionando pessoas. Eu acho que seria o melhor caminho. Então, eu me chamo Babi, já trabalhei diretamente com Micra e com Bel, sou fã das duas. Mas minha pergunta ela vai livre para todo mundo, né, que quiser se sentir mais à vontade para responder. Como é que vocês sentem, como é que vocês enxergam esses movimentos que, para mim, eles são um pouco opostos, de você ver o mundo e pessoas com um olhar muito mais amplo e urgente, né, para a diversidade,
versus a explosão de movimentos como a harmonização facial, né? E que isso também vem, sim, muito estimulado pelo que a gente vê de movimentos de meninas jovens, de influenciadoras, cada vez mais jovens, entrando, né, em procedimentos estéticos que têm padronizado uma geração, né, a face de uma geração de pessoas. Então, como é que vocês veem essa sociedade tão dinâmica? Claro que eu acredito que o movimento exatamente de crescimento e de afirmação da diversidade faz com que esse contramovimento, né, da padronização apareça novamente. Mas como é que vocês sentem isso? Como é que vocês vêm discutindo também esses movimentos na sociedade? Quer direcionar para alguém, Babi, especificamente? Livre? Eu ia falar para você falar da Todes. Porque você é especialista. Tá, o que, assim, a gente vem estudando sobre representatividade na publicidade e, assim, o padrão, ele ainda é bastante forte, né? Por mais que toda essa conversa, ela tenha se iniciado há alguns anos e continue forte, quente, e cada vez mais marcas estejam tentando se aproximar de um ideal de diversidade, a gente ainda tem muitos gaps. Corpos é ainda uma questão de bastante difícil, né? Porque muito mais da metade de protagonistas tem um modelo de corpo específico quando se trata de mulher e um modelo de corpo específico quando se trata de homem. Então, assim, ainda é um grande desafio, é uma grande conversa, assim como Marlon falou também de acessibilidade, né? de pessoas com deficiência. Hoje a discussão está mais muito puxada por gênero e por raça, mas tem outras diversidades que estão com uma discussão sendo começada, iniciada ainda. Né? E a gente está vendo surgir aqui e ali consultorias específicas para tratar de temas também que são considerados mais específicos, mas que é por onde também a gente aponta a grande inovação, a grande chance criativa das marcas. Né? Existe uma consultoria de acessibilidade criativa chamada Sondery, onde eles prestam esse serviço para marcas que querem trabalhar com pessoas com deficiência de uma maneira criativa e não estereotipada, porque também é muito fácil estereotipar pessoas com deficiência. As pessoas que são super especiais, que se superam, né? Que são, né? A mesma narrativa pasteurizada de sempre. Então, nossa, enfim. Eu queria fazer mais perguntas. Pode? Eu posso só... Mais uma rodada. Posso só também complementar, Bel? Porque uma das coisas que eu ia dizer isso que você disse sobre ter ainda uma frequência muito grande de um tipo de informação, né? Então, você tem poucos momentos do ano e datas muito específicas que as pessoas diversas são incluídas nas publicidades. Isso dá a impressão para o público geral de que elas estão sempre presentes, mas acho que a Todes disse muito isso, que precisa ter uma constância. E esses estereótipos estão acompanhando desde a infância. Então, quando a gente olha, isso já vai acompanhando uma geração inteira. E aí eu não estou falando só de meninas, mas de meninos também, e crianças que estão crescendo também num outro modelo muito mais virtual do que as gerações anteriores, que já é pautado nesses mesmos estereótipos. Então, a consequência disso é que a gente continua acompanhando na idade adulta coisas que a gente também já enfrenta nessa época. Então, o que a gente fala é que algumas marcas têm medo de arriscar, que em alguns públicos, eu jogo essa campanha aqui no Facebook para não jogar ela na TV no horário nobre. E o que a gente está falando como grupo tá bom, então vamos chegar todo mundo junto, e se vocês estão com medo, a gente vai conversar junto para ver como fazer isso, sabe? Porque é um pouco que uma marca apoiando a outra para que, olha, por isso aqui eu já fui, eu já passei, e esse é o caminho que a gente encontrou, que não necessariamente é receita de bolo, porque nada em diversidade e inclusão é uma receita de bolo e um depara que vai ser exatamente o resultado. Cada organização tem a sua visão e sua estratégia em torno de diversidade e inclusão, mas exemplos concretos ajudam a criar confiança nas lideranças para que elas arrisquem narrativas em espaços que elas não arriscariam. E aí a gente fala, uma vez que elas testam a narrativa criativa e que tem equipes diversas do lado de dentro, aí elas têm sucessos estrondosos e premiações, não é mesmo? Então, eu acho que é um pouco isso, trazer essa conversa para esse lugar. Eu juro que é rápido.
resposta, mas é porque eu acho que esse tema que Babi trouxe é muito interessante e é um grande desafio para a gente no mercado, porque eu acho que a gente está, de fato, vivendo um mundo polarizado, onde as pautas identitárias elas estão ficando mais acirradas e muitas pautas que eu acredito que sejam retrógradas estão sendo acirradas. A gente viu isso acontecer agora, né? Estamos vivendo isso. E aí eu reforço mais uma vez o quanto a gente precisa se colocar no lugar responsável enquanto pensadores, criativos, estrategistas de comunicação, porque tudo que a gente faz interfere nesse mundo que está aí, né? E para que direção é que a gente vai fazer? Para que direção a gente vai apontar, né? O nosso olhar, a nossa sensibilidade, a nossa mensagem. Então, a gente está também como consultor de marcas, a gente também está orientando pensadores que são executivos que pensam em vendas, mas a gente também pode direcionar o olhar para que eles possam, através de todo o investimento que eles têm a possibilidade de fazer, que eles interfiram também nessa lógica e que eles abram espaço para mais diversidade, não só no que diz respeito às suas marcas e à sua propaganda, mas no que diz respeito à sociedade como um todo, né? A gente está falando de mentalidades, a gente está falando de modelos mentais que estão em construção e reconstrução o tempo inteiro. E a gente tem essa responsabilidade de estar interferindo nisso todos os dias. Então, era isso que eu queria. Então, a gente